Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e no episódio de hoje quero falar sobre a minha experiência no Iberanime do Porto. Mas antes disso, não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder este e outros vídeos. Estamos a crescer e conto convosco para continuar a crescer. Não se esqueçam também, obviamente, de passar nas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Tal como eu disse, ontem estive no Iberanime do Porto pela primeira vez. O Iberanime é um evento que acontece duas vezes ao ano. Aconteceu ali, eu acho que foi entre maio e junho, lá em baixo. Acho que foi em Sesimbra, a edição do Sul. E agora, nos dias 11 e 12 de outubro, teve a sua edição a norte no Porto, mais concretamente na Expo Norte. Quero dar aqui um disclaimer que eu nunca fui ao Iberanime, particularmente não fiz assim uma pesquisa muito a fundo sobre o evento e eu fui ao Iberanime com um amigo e tive a sorte de ganhar um bilhete num passatempo que a Devir Manga, a página de Instagram da Devir, fez na minha página pessoal, não na Station Comics, e tive a oportunidade de ser um dos vencedores. Preferia ter ido no sábado, sou bastante sincero nisso, mas apenas consegui para domingo e então fui com um amigo. E eu não ia com expectativas algumas relativamente ao Iberanime e particularmente saí com uma opinião mediana relativamente ao evento. Em primeiro lugar, fazer aqui algumas considerações. Quero-vos explicar o porquê de eu não ter saído particularmente entusiasmado relativamente ao evento. Em primeiro lugar, acho que há aqui algumas falhas relativamente à logística do espaço. Acima de tudo, o calor que se sentia digamos, na Expo Nor, estava muito calor. Eu fui de t-shirt e de calças com uma roupa totalmente casual e passado poucos minutos já estava com bastante calor, ou seja, faltou ali uma parte de ventilação. Eles ainda abriram os portões dos pavilhões para ver se melhorava. Tinha à entrada uma espécie de ar-condicionado, mas não foi suficiente para manter uma temperatura agradável no festival e de certa maneira acho que houve essa falha logística. E para piorar a situação, havia ali uma questão de nós podermos fazer refill de água, no entanto era apenas uma torneira pequena e então criava-se ali uma fila grande e particularmente não achei isso, digamos aqui, boas decisões por parte da organização. Outra questão é o facto de não ter, ou pelo menos eu não vi, digam aí nos comentários se tiveram no Iberanime e se viram isso, algum tipo de panfleto a mostrar um mapa do recinto. Isto porque a Expo Nor é um sítio espetacular para, digamos, albergar esse tipo de eventos. Eu estive na edição anterior da Comic Con, que foi na Expo Nor, e que teve mais pavilhões. Aqui o Iberanime estava focado em dois pavilhões da Expo Nor. E apesar de ser fácil nós chegarmos aos sítios, tinha ali a malta a indicar o caminho para os pavilhões que estavam reservados para o Iberanime. No entanto, senti falta de um mapa do recinto. Acredito que existisse um mapa nas redes sociais. No entanto, acho que um mapa em papel iria facilitar, digamos, ali a movimentação e a exploração do recinto em si. Mas fora isso, o meu grande problema com a Iberanime é ficar com a sensação de que, acima de tudo, aquilo é uma feira de merchandise relacionado com o Japão. Aqui falando sobre a organização do espaço, nós tínhamos um pavilhão principal, que era o pavilhão onde nós entrávamos logo, e onde tinha, digamos, acho que era o Otaku Market que eles lhe chamam, que basicamente nós temos várias, digamos, barracas que vendem merchandise. E quando eu digo merchandise, estamos a falar de figuras de ação, estamos a falar de roupas, estamos a falar de posters que são impressos,
tudo relacionado com animes, videojogos, coisas, tudo relacionado com o Japão, e isso foi acima de tudo, digamos, o maior foco do Iberanime. E eu particularmente não tenho assim tanto interesse nessas coisas, por isso talvez eu não seja o público-alvo disso, mas senti que havia uma grande presença disso, e o restante do Iberanime ficou um bocado em falta. Nós tínhamos ali, por exemplo, venda de cartas Magic, Yu-Gi-Oh! O meu colega que foi comigo, ele esteve lá e gostou. E eu acho isso positivo, apesar de não achar tão interessante. Achei que era uma das bancas mais interessantes. Tinha ali também uma banca de uma loja que é a Mais Dois Jogos, de jogos retro, que aqui no meu caso foi algo que me interessou. Apesar dos preços proibitivos não me levarem a comprar nada, mas gostei da presença disso. Mas depois, no que diz respeito ao resto, seja gaming, board games e principalmente editoras, achei um bocadinho fraco. Começando pela questão dos board games, acho que até foi a que estava melhor destas três áreas que eu falei. Os board games, eles estavam ali representados pela Devir, e estava logo à entrada do primeiro pavilhão e tinha muita malta, e particularmente achei boa essa área. Ela até era relativamente grande, talvez média seja, digamos aqui, o termo melhor, e tinha ali uma afluência boa de malta, por isso, nesse sentido, a parte dos board games estava interessante. No que diz respeito à parte gaming, nós tivemos a representação da Nintendo, que estava ali com um espaço também, diria, bom, com várias Nintendo Switch 2, com vários jogos, o Mario Kart World, tínhamos o Legend of Zelda Breath of the Wild, a nova edição para a Switch 2, e o Tears of the Kingdom, tínhamos o Donkey Kong Bonanza, e nesse sentido achei interessante essa presença da Nintendo. Eles tinham lá um palco, e eu vi que aconteceu lá uma espécie de partida de Mario Kart. Não percebi se era um torneio ou não, mas senti ali uma falta de atividade nesse palco da Nintendo. Mas fora isso, acho que estava bem repleto de consolas, de acessórios, e nota positiva para a presença da Nintendo. Relativamente a outras, digamos, empresas de consolas, a Xbox não estava presente. Aliás, eu acho que a Xbox já nem tem representante aqui em Portugal, o que é uma pena, mas também dada a fraca afluência de malta dos videojogos à Xbox, percebo o facto deles abandonarem aqui um representante em Portugal. E relativamente à PlayStation, nós tínhamos lá na área gaming várias PlayStation 5. Na verdade eram 4, se não estou em erro, com alguns jogos instalados. No entanto, eu não fiquei a perceber se aquilo era uma área da PlayStation ou se era uma área do Iberanime, onde estavam lá malta do MF Gaming, do Retro Raider também estava lá, e outra malta. E eu não fiquei a perceber bem se era ali malta do MF Gaming, Street Gaming, que estava a organizar aquilo, ou se era a presença da PlayStation. Particularmente não percebi, mas eu gostei bastante desse espaço. Acho que aqui, apesar de ter menos consolas do que na Nintendo, havia ali um palco que era bem mais dinâmico do que o da Nintendo, onde ocorreram vários torneios de Rocket League, de jogos de porrada, já não sei qual é que era, acho que era o. Já me está a falhar a memória, e eu também não sou particularmente fã desses jogos de porrada, mas houve ali uma dinâmica com apresentadores, com uma televisão voltada para o público, tinha ali, sei lá, cerca de 20 cadeiras, e eu gostei bastante da dinâmica. É a malta que está na parte da divulgação de videojogos, que tem vários seguidores, e que criou ali uma dinâmica muito fixe. O único problema para mim foi mesmo o espaço ser bastante pequeno. E isso verificou-se, por exemplo, quando houve um quiz de músicas de videojogos, em que estava lá o Pixel String no palco.
e estava a tocar. Era um passatempo, torneio que era totalmente gratuito, tal como os outros, e que teve ali uma boa afluência de malta e as cadeiras nem foram suficientes para toda a gente. E sinceramente achei um bocadinho pequenina essa área e acho que pela malta que estava lá, pelo dinamismo deles, merecia um espaço maior no Iberanime. E depois também tinha uma parte digamos, de uma equipa também de videojogos, onde estava o Zorlak. Eu não percebo particularmente nada disso, mas essa área estava assim bastante abandonada, tinha uma ou outra Switch, mas eu particularmente não achei muita atenção. Relativamente aos videojogos, tinha uma parte retro ali num corredor entre o primeiro e o segundo pavilhão, que aí eu achei também uma das melhores áreas, que era uma espécie de Japanese arcade game room, que tinha várias arcades antigas, com vários jogos assim relacionados com o Japão. Uma área que estava sempre com muita gente. Eu nem tive a oportunidade de jogar porque nunca havia uma arcade machine vazia e eu gostei bastante desse palco e sem dúvida que foi uma das melhores áreas, na minha opinião, do Iberanime. E agora, relativamente à banda desenhada, e obviamente mais focado no mangá, não é? Dado que é um evento dedicado ao Japão, apenas tivemos a presença da Devir. O que, na minha opinião, é positivo pelo lado da Devir, mas é muito redutor termos apenas a Devir. Numa altura em que temos outras editoras, como por exemplo a Distrito Manga, eu achei que houve aqui uma falta, por exemplo, da Distrito Manga, fazia muita falta ter a Distrito Manga. A própria presença, que é um grupo grande e que tem já um número interessante de mangás, não estava presente, mas acima de tudo eu achei que a falta da Distrito Manga foi, digamos assim, a que eu tive mais pena, porque, por exemplo, o meu colega esteve durante a viagem a dizer que gostava de comprar o Ghost in the Shell e chega lá e não tem a oportunidade de comprar o Ghost in the Shell. Por sua vez, aproveitou para estar com a Devir e comprou os volumes 5 e 6 de Monster, mas mesmo a oferta de mangá da Devir, ela não era assim muito grande. Eles tinham ali um pequeno balcão. Gostei do facto de eles colocarem vários livros para a malta poder folhear e ler, ali com umas amarrados a uns ferros, para umas proteções para não serem roubados. Mas gostei do facto da malta poder folhear e ler ali os livros. E nota positiva para a Devir. No entanto, achei uma falta de investimento na parte de mangá, que é algo que é tão, digamos, característico do Japão, e nesse sentido acho que o Iberanime, digamos, falhou nesse sentido. Depois tinha ali vários palcos. No primeiro pavilhão tinha um palco em que acho que aconteceu algumas danças, também teve alguns concursos de cosplay, mas eu particularmente não achei muito. Não prestei muita atenção porque, particularmente, não era o meu foco, mas não achei assim tão engraçado ficar ao fundo do pavilhão. Acho que ficou assim um bocado isolado. E aí também ao fundo do pavilhão tinha ali uma área de desporto que dava para fazer basquete, voleibol. Ahm, Acredito que a malta que gosta de desporto pudesse ali divertir-se. Também para o público mais jovem. Também tinha ali uns insufláveis para os mais jovens poderem se divertir. E nesse sentido gostei dessas áreas, apesar de eu particularmente não achar assim tanta piada. Depois tinha entre os pavilhões, tal como eu disse, um corredor onde tinha ali uma parte de artes marciais, ehm, com digamos uma espécie de ringue para fazer karaté. Ao fundo tinha a parte dos Japanese Retro Gaming, que eu gostei bastante. E também tinha um palco onde aconteceu algumas entrevistas. Eu particularmente não tive a oportunidade de ver nenhuma, mas lembro-me de ter passado e ver ali
uma ou outra pessoa, digamos, a assistir aquilo, e acho que é sempre interessante. E depois, no palco, ou no pavilhão 2 tínhamos o palco principal e a área da restauração. No palco principal, eu sei que houve ali vários eventos, dava para ouvir pela apresentação. Vi que tinha uma boa afluência, com muitas cadeiras e com muitas pessoas sentadas, ou seja, nesse sentido parece-me que o palco funcionou bem. E depois tinha mais uma parte mais de Artist Alley, pelo aquilo que eu percebi, mas que particularmente não houve assim nada que me tivesse despertado bastante a atenção. E depois na parte da restauração, eu acho que ela estava até bem composta, tinha ali várias comidas do Japão. E tinha também comida mais tradicional, como cachorros quentes, hambúrgueres, batatas fritas. E acho que essa área estava bem conseguida. Em comparação, tudo isto com a Comic Con era muito mais pequeno. Eu acho que na Comic Con o pavilhão 2 era reservado a toda a área de alimentação, só para podermos ter aqui uma noção da diferença entre a Comic Con e o Hyper mas particularmente acho que a malta conseguia ter ali uma boa diversidade de comida e particularmente também fiquei, digamos, convencido com a área de restauração. E depois, no corredor antes desses pavilhões, tinha ali um ou outro palco onde, se não estou em erro, ao final da minha visita, eu estive lá entre o meio-dia e as 4 da tarde, não estive assim muito tempo, tinha um palco onde, quando eu estava a sair, tinha muita malta e era uma espécie de danças de K-pop em que tínhamos uma televisão, vários vídeos tipo de TikTok de 10 segundos com uma dança e viu-se que muita malta gostou e teve aderência a esse palco. Eu particularmente, apesar de não achar piada, achei interessante e ainda bem que havia estas atividades paralelas para a malta. Mas a sensação que eu fiquei do Iberanime é que, tal como eu disse, é muito mais para comprar merchandise e acima de tudo para a malta que está dentro da comunidade e que tem amigos se encontrar. A comunidade de cosplayers estava lá em força. Para qualquer lado que olhasse, vias um cosplay, uns melhores do que outros, mas nunca na minha opinião, com malta a gozar, com um cosplay mais fraco. Muito pelo contrário, via-se malta a falar dos cosplays, a trocar ideias, e eu acho que nesse sentido, para a malta que está dentro da comunidade, isso é extremamente positivo. E claro que percebo que para essa malta o Iberanime seja uma experiência muito mais, digamos, de amizade, de estar ali, reencontrar amigos, do que propriamente para mim, que estou mais à procura de ter experiências e fiquei um bocadinho com falta disso. Acho que a parte do gaming tinha algumas experiências, mas era muito limitado. E depois a parte de banda desenhada, neste caso de mangá, de poder comprar, acho que foi assim uma digamos, das desilusões que eu tive do festival. Não sei se irei voltar, mas foi uma boa experiência. Eu gostei, acima de tudo, a parte do gaming, que foi a parte onde eu estive mais tempo, porque de facto a malta que estava lá estava a ter digamos, uma dinâmica muito boa com o público e gostei bastante. Acho que poderia haver aqui uma maior aposta nestas áreas, na área gaming e na área de banda desenhada, e vamos ver o que é que o Iberanime terá reservado para o futuro. Eu quero agora é que vocês digam aí nos comentários se vocês estiveram no Iberanime, se concordam, se não concordam com estas considerações que eu fiz. Passem também nas redes sociais de Facebook, Instagram e TikTok. E mais uma vez obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.